Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Escorpianos, vou começar com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? E, escorpianos, o período, ele traz questões de alta reflexão. Possivelmente, vocês vão se manter mais introspectivos em alguns pontos. Você vai continuar fazendo o seu trabalho, você vai continuar se comunicando com os demais, só que existe uma certa cautela sendo colocada nessas situações e até mesmo uma certa introspecção. Então, por mais que o trabalho ele continue, você não está interagindo de uma forma muito íntima com os demais. Se você está ali dentro de um relacionamento familiar, existe conversas, interações, mas você não está falando de situações ou questões íntimas que esteja acontecendo com você ou no seu próprio íntimo, na sua própria particularidade. Então vocês vão estar interagindo ali socialmente ou profissionalmente ou até nas suas relações, mas se tratando de sentimentos, particularidades, coisas mais íntimas, isso vocês estão mantendo mais fechado, de maneira mais introspectiva. Então, de alguma forma, isso está fazendo com que vocês pensem em como vocês querem seguir daqui para frente, que vocês estejam observando a sua vida de uma forma totalmente diferente do que vocês estavam ali acostumados, tudo bem? Então, existem essas alterações. Vamos fazer energias complementares aqui, escorpião. O que a energia complementar traz? Perfeito. Então, vocês podem estar lidando com algum conflito mental que ele acaba ocorrendo diante a tudo que você está observando no seu todo. Então, quando você está ali no seu ambiente de trabalho, você nota como as pessoas elas agem a determinadas situações ou conversas. E isso faz você olhar aquilo de uma forma mais profunda e começar a se questionar que talvez você não tenha percebido isso antes ou que você talvez esteja no grupo errado de pessoas. Ou que você tenha se aliado ou de alguma forma se comunicado com as pessoas de alguma forma errada. Retomando aqui, escorpianos, então é como se você estivesse olhando para essas pessoas ou situações de uma maneira mais profunda e realmente começando a se dar conta de que talvez você tenha feito alguma escolha errada ou que você esteja mantendo certa relação ou certa amizade não com a pessoa ideal ou não com as pessoas certas. Então eu vejo vocês assim, refletindo muito sobre cada questão, até ao ponto de ocorrer certas comparações, e nessas comparações eu não vejo assim que você esteja se comparando com outras pessoas, com desconhecidos, com artistas, não é nesse sentido. Essas comparações estão entre o que você é hoje e o que você era antigamente. Então você volta um pouco a sua mente em algumas lembranças, em algumas situações, você lembra como você era, como você agia, se você tinha energia para algo ou não, se você tinha vontade ou desejo para algo ou não, você compara com o seu momento presente, você tenta olhar de maneira sincera, ou até fiel a si mesmo, a ponto de dizer, melhorou, piorou, eu cresci, eu diminuí, eu avancei, eu regredi. Então é como se houvesse esses pensamentos aqui em questão. E eu vejo vocês buscando
né? O pensamento ele vai ficar recorrente, mas sempre naquela intenção de buscar aquilo que gera o que seja o ideal, que gere uma harmonia. Então, se vocês tiverem pessoas na sua vida que são amargas, negativas, ou que tem alguma conduta que faz com que você fique desconfortável, você vai olhar para essas energias e você vai entender que isso vem te gerando algum conflito, seja interno ou externo, e você vai começar a olhar para outras situações nessa busca dessa interação e dessas relações mais sólidas. E eu vejo vocês assim com muita expectativa, também com aquela sensação de que parece assim que enquanto você observa o todo, isso está gerando uma reflexão positiva dentro de si, fazendo você olhar o que você realmente merece, o valor que você realmente tem sobre todas essas coisas. E aí isso vai trazer para vocês, às vezes, uma sensação de sorte, que parece que aonde você está colocando ali certas limitações, ou até onde você está optando sair de perto, mudar de algumas coisas, parece que você começa a perceber no seu dia a dia ou em alguma área da sua vida, você já começa a perceber uma movimentação, uma melhora. Só que eu vejo que vocês vão estar olhando isso, observando o todo com um certo silêncio. Ou quando você começa a perceber essas mudanças que estão ocorrendo na sua vida, que você fala, poxa, eu parei de me contatar com aquela pessoa, eu parei de andar com essas pessoas, ou eu parei de me relacionar com essa pessoa, você vai começar a perceber uma melhora tão grande na sua vida, que até por medo de não vir a perder isso, ou por medo de ninguém atrapalhar, você vai manter essas conquistas em segredo. Você não vai compartilhar isso com ninguém. E quando eu falo ninguém, eu falo ninguém mesmo. É uma coisa que você vai manter em segredo para si. Vamos ver aqui o que está sendo desafiador para vocês durante esse período. E aqui fala sobre as alianças, né? Interpretem aqui a aliança, escorpianos, não como uma questão só de relacionamento afetivo, casamento, mas tudo aquilo que eu estou me alinhando. Né? Então, tudo aquilo que eu estou fechando um compromisso, que eu estou dizendo assim, que eu quero levar aquilo a sério, aquilo adiante. Então, assim, na energia anterior de vocês, saiu que vocês estavam cortando algumas relações. E parece que segue nesse mesmo sentido. Só que agora você vai começar a afirmar o que você realmente quer. Antes você estava cortando, você às vezes não estava se explicando o porquê disso. Agora você tem mais firmeza porque você já começa a perceber uma melhora. E você começa a olhar outras coisas que talvez estava passando despercebido, ou que vocês não estavam dando devida atenção, e agora vocês vão fazer isso. Mas está sendo desafiador quebrar com esses compromissos aqui. Não é uma coisa que está sendo muito simples, uma coisa que você também está simplesmente à vontade de fazer, porque isso está causando conflitos. Você começa a olhar até o momento o que você vinha normalizando até agora. E que é uma coisa que não gerava um certo valor. E tem situações que envolvem muito as crenças que são construídas ao longo da vida. Então, qual crença foi construída até o momento? Em relação à sociedade, em relação ao sistema, em relação à família, em relação ao casamento. Então, vai haver questões aqui que vão influenciar diretamente esse sistema de crenças que vocês vieram formando ao longo da vida. Então, pode ser que muitos aqui carreguem esses conceitos de manter certas situações pelo fato disso ser sagrado dentro da visão do próprio ser ou daquilo que é considerado correto moralmente.
Mas quando você vai a fundo e você olha isso, você se dá conta de que esses conceitos, eles só estavam prendendo a sua visão de enxergar além, impedindo você de viver a sua própria sintonia, a sua própria vontade aqui. Então eu sinto que tem questões que vai envolver uma coisa maior, como família, como relações mais sérias, ou até questões de hierarquia. Pode ser que mude completamente a visão de vocês, se tratando da hierarquia que alguém tem no ambiente, ou como que alguém age dentro de uma situação. E eu sinto aqui, escorpianos, que realmente alguém pode estar tentando te prender ou te puxar por um sistema de crenças que você está prestes a abandonar, mas alguém vai tentar dizer para você que ali é o seu lugar. Ou que manter isso é a coisa mais moral a se seguir ou digna para que você siga. Só que quando você observa a vida, o ambiente que está tentando te puxar para isso, você percebe que a própria pessoa em questão, ela não segue esse sistema de crenças que ela está tentando empurrar para você. Então, como exemplo, você se deu conta de que você merece ser tratado melhor no seu casamento. Você começa a olhar o seu parceiro e você começa a identificar alguns pontos. Eu não falo sobre defeitos, porque defeitos todos temos. E defeitos ainda não são tão graves a ponto de interromper um casamento. Porque defeitos todos temos. Eu falo de comportamentos ou algo da própria personalidade que transcende o limite da esperança, do amor, da boa vontade. Então você olha para essa pessoa e você percebe, essa pessoa nunca me tratou como eu realmente merecia. E aí eu olho o que eu era lá atrás e como eu estava na minha vida, e eu olho agora, hoje, na presença dessa pessoa, e eu percebo e me dou conta o quanto isso me destruiu com o tempo, ou o quanto melhorou, dependendo, claro, da relação. Então, nesse aspecto, né, tudo bem, relação que flui, que progride. Mas é como se realmente aqui alguém estivesse tentando convencer você que é melhor manter algo que tira completamente a sua liberdade de ser quem é, ou de poder realizar algo na sua vida, porque essa energia ela quer colocar na sua mente que isso tem que ser feito dessa forma, ou que essa é a melhor decisão que você pode vir a tomar. Só que fala sobre mentiras, enganos, alguém que tenta te prender a uma rede de mentiras, porque a própria pessoa, ela não vive isso que está, assim, que prega, né? Então, é uma pessoa que quer só te prender nessa situação. E aí eu vejo vocês aqui lidando com Áries, Aquário, pode também ser uma energia de Touro. Então, aqui realmente é como se você fizesse essa autoanálise, por isso que fala de uma autorreflexão que é extremamente profunda. Porque essa análise ela vem para te tirar desses conceitos. Porque vocês estão tentando crescer em algo aqui, que pode ser financeiramente, que pode ser se sentir mais realizado consigo mesmos, que pode ser, às vezes, ser visto, mas de uma forma decente, de uma forma correta, que é aquilo que você realmente é e se aplica na sua vida. Só que existe aqui algumas coisas que está tentando nublar, escorpianos, a sua visão em relação a isso.
Ou às vezes pode ser até as próprias pessoas do seu entorno que elas fantasiam ou criam ilusões sobre a sua vida, que a partir do momento que você vai querer seguir um caminho aqui, que pode ser individual, um caminho diferente do delas, elas vão dizer, não, Escorpião, volta, você não pode acabar isso é importante, eu torço por isso, eu quero você nisso. Só que essas pessoas, elas não fazem ideia do que está acontecendo, ou de como você está se sentindo nisso tudo. Então elas estão assim, tentando, com as ilusões dela, elas estão jogando as ilusões dela sobre a sua vida. Que tem que ser dessa forma, porque elas iludiram isso para você. E eu sinto que vocês vão procurar realmente não trazer mais determinados assuntos ou reflexões com os outros. Aqui é tudo muito no íntimo, de fato. E pode ser que pessoas que estejam próximas a vocês ou que tenham uma convivência com vocês percebam esse silêncio. E isso de alguma maneira os incomodem. Aqui eu também vejo vocês lidando com a energia de Sagitário. E se vocês têm o signo de Sagitário no mapa, vocês podem vir aí a ter ganhos inesperados. Vocês podem estar lidando... Aqui eu tenho de novo a energia de Áries, então a energia de Áries está bem forte na leitura de vocês. E quem tem Áries no mapa, pode ser que essa energia mais em silêncio parta mais de vocês, tudo bem? Energia de Aquário novamente. Eu sinto que vocês vão fazer uma mudança, vocês vão se movimentar ou vão se afastar desse cenário aqui que você vai começar a perceber que é uma coisa destrutiva e que as pessoas estão alimentando, fantasiando coisas que elas não sabem. Elas não têm ideia do que está se passando aqui, ou de como as coisas realmente são. Então, elas sempre vão dizer que é melhor esse caminho para você. Mas, como eu falei, escorpianos, existe alguma questão moral, algum sistema de crenças que as pessoas têm e que isso faz com que elas fiquem ali jogando a idealização delas ou as crenças delas sobre vocês de alguma forma. Só que eu sinto que vocês vão buscar ser bem mais racionais e seguir realmente aquilo que você está sentindo. Se antes havia algum fator influenciador, você não vai deixar mais isso se desenvolver. Vocês também podem estar lidando com alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário, ou outra pessoa do signo de Escorpião, aonde essa energia ela está tentando te puxar para a prisão que eles criaram na cabeça deles ou na vida deles. Né? Então, eles vão, às vezes, se mostrar super protetores, ou às vezes eles vão se mostrar pacientes ou certos naquilo que eles estão fazendo. Só que existe assim, uma necessidade, eu quero puxar eles para essa prisão que eu criei para mim. Ou para o tipo de vida que eu tenho. Eu quero que eles sigam essas mesmas coisas. Eles não podem viver melhor do que eu. Eles não podem seguir melhor do que eu. Só que eles também perceberam algo no silêncio. Então tem alguma coisa incomodando essas pessoas, ou essa pessoa em questão. É como se vocês, escorpianos, não... Assim, sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Para essas pessoas, você quer que esse ditado venha a valer a pena. Mas você quer aparecer para as pessoas certas. Você quer estar com as pessoas certas, você quer estar com o ambiente certo. E vai surgir, às vezes, situações que você vai olhar e vai falar... Essas pessoas, elas conseguem entender o que eu estou dizendo, essas pessoas, elas têm
a mesma visão, ou o mesmo estilo, ou alguma coisa que seja realmente diferencial. Existem ciclos aqui que serão finalizados, e vocês podem estar finalizando alguma situação com alguém de Capricórnio, ou você está de fato finalizando de uma vez por todas com essas energias. E como eu mencionei, talvez elas não vão tentar dizer, não, continua, não acabe isso, não termine. Pode ser que você esteja finalizando com algo na sua vida e as pessoas estão dizendo, eu não acredito, você não pode finalizar isso, você tem que ficar com essa pessoa, você tem que ficar nesse trabalho. É como se as pessoas elas quisessem realmente manter preso ou presa elas, de alguma forma, ou o ambiente que elas estão, ou o tipo de mentalidade que elas têm. Existe um fator que, após o momento que você, escorpiano ou escorpiana, deixa essa situação, existe um fator que não é negociável. Você não está negociando eu não diria que é a paz, mas é como se a atitude que você está tomando agora de finalizar algo, depois essas pessoas elas tentam te puxar, é como se não fosse negociável a sua decisão ou o que você está escolhendo aqui. Se lá atrás você era mais suscetível, mais acolhedora, agora você não está mais, sei lá, tendo pena dos outros ou não dando tanta importância ao drama delas. Mas é como se realmente aqui vocês estivessem adotando essa postura com a intenção de manter todas as coisas sob controle. Isso vai fazer com que vocês recuperem a sua energia, tenham a possibilidade de recomeçar de uma forma emocional mais saudável, então você sente que melhora a sua saúde emocional, você passa a voltar a ter pensamentos mais equilibrados, pensamentos mais gentis. Isso faz com que você não alimente nenhuma mentira ou não dê atenção para esses tipos de situação. Porque eu realmente sinto aqui que, assim, alguém está tentando fazer você ficar numa mentira. Porque sabe que se você ficar na mentira, isso vai doer em você, escorpiano ou escorpiano. Se toda vez que você der atenção para alguém que não quer o seu bem, isso em algum momento vai te machucar, vai te decepcionar. Se você ficar num casamento onde tem mentiras, traições ou maus tratos, você vai continuar doendo no seu coração, vai continuar te adoecendo, e às vezes a pessoa vai virar para você e falar, não, eu incentivo esse casamento, eu quero que você continue com essa pessoa, você não pode separar dessa pessoa, vocês são um casal tão lindo, tão incríveis juntos. E lá no particular, a pessoa não te tratando bem. Você é incrível nesse trabalho, todo mundo te admira, todo mundo gosta de você, mas você não está feliz porque você não está ganhando bem. Você até pode ganhar bem, mas não é o que você tem como propósito na sua vida. E aí todo mundo está tentando te segurar ali. Porque essas pessoas, elas têm crenças, um sistema de crença onde envolve moralidade, ética, mas a maneira como elas olham isso é totalmente conturbada. A visão em si não é uma visão correta. Então eu sinto que vocês estão observando muito isso durante esse período. Tenho energia de Virgem, Capricórnio, Câncer, Touro de novo.
mas eu sinto que vocês vão recuperar a sua energia. Seja os passos que vocês estão tomando, vocês vão se liberar deles. É como se a manipulação seja uma manipulação visual, uma manipulação verbal, vocês não estão caindo mais nessa, vocês já perceberam, vocês já ganharam o sentido das coisas aqui. E como eu falei, pode realmente existir pessoas que façam você enxergar isso e que sejam pessoas fora do que você vive, pessoas de outro nível, que você vê que são pessoas de bem com a vida e você fala, peraí, essas pessoas estão reconhecendo isso em mim, enquanto outras estão querendo me prender nessa maré de mau azar delas, de pessimismo, de negatividade. Então, ó, pra frente que se vai, escorpião. Segue em frente aqui. Tudo bem? Então é isso, escorpianos. Muito obrigada. Espero que a leitura tenha ajudado. Se cuidem. Tchau, tchau.